Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silas, sou coordenador agrícola e engenheiro agrônomo da Cravil. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês a respeito dessa doença muito destrutiva que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem causado tanto impacto como em outras safras, né? Que é o mofo branco, a famosa esclerotina na soja, né? Essa doença ela tem um alto potencial de dano se ela não for manejada, né? Sendo que ela ataca aí mais de 400 espécies de plantas, né? Podemos dizer a soja, eu acho que é a principal que esse fungo ataca. Temos também a questão do feijão também, que é bem semelhante à soja, né? Ambas são da mesma família. O fumo também, ela também ataca o fumo. Eu estou citando o fumo porque na região do Alto Vale ainda tem bastante agricultores que cultivam essa cultura, né? A gente tem também a questão do nabo forrageiro, que na verdade é utilizada às vezes como cobertura, mas ela aparece muito em áreas de pousio, né? E também em áreas de pastagem. Isso aí favorece ainda mais ajuda, né, a proliferar o fungo de uma safra para outra. As condições aí favoráveis para o aparecimento do mofo branco, da esclerotina na soja, a gente pode considerar aí quando a gente tem condição de alta umidade, né? Geralmente o produtor sempre pensa, quando está chovendo muito vai aparecer mofo, né? Mas não só a umidade, a gente precisa ter uma temperatura mais amena, aí, temperatura que vai variar aí de 10 a 21 graus, né? E isso é mais comum em regiões de altitude, aí, em mais de 600 metros de altitude. Mas esse ano, como a gente passou aí algumas semanas atrás por um período muito favorável para essa doença, e ela também acabou aparecendo com bastante potencial em regiões mais baixas um pouco, né? Como exemplo aqui, no Alto Vale, né? Então essa doença, ela tem, o mofo branco, ela tem uma capacidade de infectar todas as partes da planta, né? Sendo que a fase mais vulnerável da cultura é na fase de floração, né? Ou seja, ali em R1, quando inicia as primeiras flores, né? Sendo que vai de R1 até R4, os principais, que são a fase mais vulnerável da cultura, né? Sendo que a flor ela vai servir como um alimento primário, né, para dar subsistência para o fungo se manter na planta, né? O mofo branco ele tem uma alta capacidade de infectar todas as partes da planta, né? Sendo que a fase mais vulnerável da cultura é a fase de floração, ou seja, vai começar ali em R1 até R4, né? Sendo que a flor é o principal sítio de infecção do fungo na planta, né? Porque ele vai servir fonte de energia primária e alimento para o fungo se desenvolver na planta, né? Na ausência de plantas hospedeiras, a principal forma de sobrevivência do fungo são através dos escleróides, né? Que eles são formados por um emaranhado de micélios brancos, que vocês podem ver, vai formar então o escleróide. E esse escleróide vai, não tendo planta hospedeira, ele vai sobreviver aí no solo por até 10 anos, né? Então a gente vê o quanto é danosa essa cultura, né? O quanto ela fica por anos aí vamos dizer assim, no nosso calcanhar, né? A entrada desse patógeno na área, no caso do mofo branco, da esclerotina, ele pode se dar através de semente, via semente, ou seja, com um micélio dormente, por exemplo, dentro da semente, ou até mesmo com o escleróide, né? Aquele chamado, que a gente fala, o cocôzinho de rato, aquela sementinha preta, né? E também pode ser uma porta de entrada através de trânsito de máquinas, ou colheitadeira, ou alguns equipamentos que foram utilizados em alguma área que tinha incidência do fungo e, posteriormente, se deslocou para fazer um trabalho em uma outra lavoura que não tinha incidência do fungo, né? Então isso está transmitindo de uma lavoura para outra, né? Quando a gente se tem a condição favorável, né, para o desenvolvimento do mofo branco dentro da nossa área, né, e eu tenho a presença dos escleróides, que são aquelas sementinhas pretas, podemos dizer, ocorre a germinação desse escleróide, ou seja, vai formar
os apotécios, que são aqueles cogumelozinhos que vocês podem ver aí na foto. E esses cogumelos, eles vão soltar, que são os apotécios, eles vão soltar os ascosporos no dossel da planta, onde ele pode aí se deslocar até 50 centímetros no dossel da planta, né? E vindo a infectar, no caso que a gente já conversou anteriormente, principalmente a flor, né? Que é o principal sítio de infecção. Aí vindo, ele infectando a flor, vem aparecer o famoso mofo branco, né? E tendo condição, ela se prolonga, vai começar aí a formar aqueles micélios brancos, vai começar a afetar toda a planta, se começou na flor, vai para as hastes e posteriormente vai estar afetando também aí até as vagens, né? Uma coisa muito interessante que a gente viu esse ano no campo foi a infecção do mofo branco, né? Através das folhas, que, como eu já comentei aí, ele inicia geralmente pela flor, mas esse ano a gente acabou, pela pressão que a gente teve algumas semanas atrás, achou o início da infecção pelas folhas, né? Então a gente vê o quanto é danoso esse fungo na cultura da soja, né? Aqui eu só queria mostrar um pouquinho para vocês aí, nessa primeira foto aí, onde tem um resto de cultura da soja do ano anterior, que tinha a presença do mofo, né? E vocês podem ver ali dentro tem o escleródio, e esse escleródio germinou, né? Então a gente vê realmente como ela fica de um ano para o outro, né? E nessa outra foto eu queria só para representar, né, que realmente a fase de maior severidade dela é na fase reprodutiva, né? Aí no caso já está na fase de enchimento dos grãos, né? E como o fungo vai se prolongando, tendo condição, ele acaba matando toda a planta, né? Ou seja, lá no final a gente vai ter às vezes nem uma formação de grão direito, às vezes a planta não conseguiu formar o grão direito, ou até mesmo a formação de uma má formação dos grãos, né? Ficando um grãozinho muito pequeno, né? Em relação às práticas de manejo, quando a gente se tem uma condição favorável para o desenvolvimento do fungo, é importante que a gente faça uso de controle químico, né? Através do uso de fungicidas específicos, né? Ou seja, com um ativo correto, e também aplicações sejam feitas na fase correta, que seria início da floração, e se a gente tiver condição, fazer aplicações aí a cada 7 a 10 dias, né? Alguns dos fungicidas que tem uma boa eficiência aí são com um ativo o fluazinan, tem fluazinan em mistura com tiofanato metílico, que tem nos entregado bons resultados, e também outros produtos específicos também, a boscalida, também a gente tem tido bons resultados com esses produtos, né? Só que vale ressaltar que quando eu já estou com um problema lá na área, por exemplo, eu vi, já era tarde, eu não fiz uma aplicação preventiva, eu tenho muito mofo na minha área, a aplicação de fungicida, ela vai funcionar muito pouco, sabe? Por tão grande e agressiva que é esse fungo, né? E outra, o dossel, a tua planta, ela vai estar muito desenvolvida e vai dificultar a descida desses produtos mais no terço médio, onde está instalada a doença, né? Talvez tentar aí jogar um pouco mais de calda por hectare favorece, mas os resultados não são tão bons quando a gente fazer intervenções de forma preventiva, né? Iniciando lá no início da florada, com aplicações a cada 7 dias em áreas que a gente sabe que tem alto índice de escleródio na área, né? O controle químico, ele não é a única ferramenta que a gente tem para estar utilizando no manejo de controle do mofo branco, né? A gente sempre tem que pensar em formas preventivas, né, para estar ajudando. No caso, seria a rotação, uma delas muito importante seria a rotação dessas áreas que tem infecção, que tem presença do mofo, no caso, seria a rotação de culturas com gramíneas, né, principalmente milho, né, que isso vai quebrar o ciclo do mofo na área, né, e não pensar fazer só em um ano essa rotação, né, fazer por mais anos, né, porque como a gente viu, esse escleróide ele permanece no solo aí até 10 anos, né, então a importância da rotação no nosso manejo. E
Outras formas que a gente tem para estar utilizando no manejo do mofo é a utilização aí de sementes certificadas, né? Sementes de origem idôneas, né? E também a gente pode estar se fazendo o uso de controle biológico, está fazendo a mesmo pós-colheita, uma pulverização de, exemplo, um tricoderma ou um bacillus, e até mesmo lá em pré-plantio da soja, né? Com o tricoderma e o próprio bacillus também, que já foi comentado. E sempre pensando que para ter uma boa eficiência desses produtos, como preventivo, a gente também tem que ter um pouco de umidade no solo, né, para ter uma ação melhor desse produto em cima dos escleróides. A escolha de cultivares também é muito importante para ajudar no nosso manejo com o mofo branco, né. Aí escolher variedades com um porte um pouco mais ereto, com o ciclo de floração, que tenha um processo de floração aí um pouco mais curto, né? Talvez pensar aí em reduzir e, na verdade, em aumentar o espaçamento entre linhas, né? Isso também vai favorecer para o nosso manejo, né? E, como já foi comentado anteriormente, sempre que estiver usando os equipamentos ou colheitadeira de uma área que tenha a presença do mofo, sempre era bom tentar fazer uma limpeza para deslocar para uma área onde não tem a presença do mesmo, né? Pessoal, e para nós finalizar aqui, só levando em consideração que o mofo, para os produtores do Alto Vale ainda, é considerado novo, um fungo novo, podemos dizer assim, né? Mas para a região serrana, lá onde eu trabalho, esse fungo ele já vem causando danos há bastante tempo, né? E tudo que a gente passou aqui, tentou passar para vocês, isso foi de trabalhos que a gente tem de extensão, trabalhos diretos com o produtor também, né? Então, para os produtores da região do Alto Vale, esse fungo ainda é um pouco novo, podemos dizer assim, né? Mas para a minha região lá na Serra, que esse fungo ele já está causando danos há bastante tempo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. A gente tem bastante experiência e bastante trabalho a campo aí, tanto junto com o produtor como nas áreas de extensão da Cravil, né? Então, os produtores aí que tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum auxílio, procure uma loja filial da Cravil, procure um técnico e a gente está à disposição aí de vocês. Obrigado pela atenção de todos.